Meu nome é Joel, eu trabalho com metrologia aproximadamente 25 anos. Trabalhei na indústria automotiva, trabalhei no Senai durante 10 anos e hoje sou diretor técnico da Jasmetro, onde nós prestamos serviço para empresas, laboratórios, onde a demanda é para aperfeiçoar o nível de conhecimento na área de metrologia. E aqui estou para poder contribuir para mais esses temas que vamos desenvolver durante esse período, tá ok? Bom, a importância da metrologia no nosso dia a dia tem um aspecto muito amplo. Então, se formos avaliar, ela está ao nosso redor. Por exemplo, em casa, tudo que nós consumimos, tudo que nós relacionamos tem a metrologia. Então, por exemplo, comida, bebida, a casa onde nós vivemos, onde vai ter bloco, cimento, tinta, as portas e janelas. Então, esse é um primeiro passo no nosso dia a dia. Para produtos que nós utilizamos, como celular, como carro, moto, capacete. Então, a metrologia no nosso dia a dia está em todo lugar que nós nos relacionamos. Para a gente falar com mais profundidade, quando nós vamos, por exemplo, na área mecânica, então nós temos aí alguns carros eletrodomésticos que a gente utiliza no nosso dia a dia e para que eu faça um controle mais efetivo, eu tenho que começar a utilizar a metrologia para avaliar a qualidade dos produtos e principalmente garantir um nível de qualidade adequado para poder fornecer para o consumidor. Então, provavelmente você deve estar consumindo no mínimo, um celular na qual você tem acesso, por exemplo, a esse vídeo. Então, esse é um dos pontos que a metrologia já começa a entrar. Se nós formos para um desenvolvimento de um carro, por exemplo, tudo que está relacionado a ele entra a metrologia. Então, na questão de pneus, na questão do sistema embarcado, o computador de bordo, a parte de ruído interno, na qual você tem o controle de barulho dentro dele. Um outro ponto que é desenvolvido é a questão de consumo desse veículo. A outra situação para produzir seria os motores a combustão ou o elétrico, que tem uma tendência muito grande agora com os novos desenvolvimentos. E a situação, por exemplo, da parte externa, que são os acabamentos, a pintura. Eu preciso ter um nível de qualidade e controle para a pintura de uma maneira muito grande, onde eu tenho as especificações. E tudo que nós estamos falando de metrologia, eu vou ter uma norma de referência para fazer o controle de cada um desses produtos, produtos químicos também. E no final de toda essa etapa é disponibilizado para o consumidor utilizar desse produto da melhor forma possível. Na parte civil, nós temos aí na construção de pontes, rodovias, prédios, casas. Se nós formos avaliar como um todo, numa casa, por exemplo, um bloco, esse bloco ele é validado. Quando a empresa onde produz esse bloco passou por uma avaliação para ver se ele tem a resistência
adequada para construir um prédio, por exemplo, ou uma casa que tem 2 ou 3 pavimentos. Então, isso já começa a influenciar. E a metrologia contribui para isso, onde, além do bloco, nós temos aí o cimento, que é muito importante na hora de você produzir o concreto, produzir o cimento para assentar os blocos e levantar essa casa. Depois, os acabamentos internos, nós temos também, por exemplo, a tinta, que também precisa de uma especificação, seja látex, seja acrílico, seja um esmalte, seja um verniz, todos eles têm uma especificação. Na hora que eu vou para o acabamento dos cômodos úmidos, né, que é o banheiro e a cozinha, eu tenho os revestimentos, né, porcelanato, eu tenho pia, eu tenho torneira, eu tenho as louças de banheiro, o vaso, se eu tiver um vidro internamente lá para um box, uma banheira, se for o caso. Então, tudo isso tem um controle metrológico. Tudo que nós estamos falando tem um controle metrológico. Primeiro porque eu estou produzindo itens de larga escala. E quando nós falamos de larga escala, eu preciso quantificar esses produtos para que não haja desperdício, que haja uma redução de custo para quem fabrica e uma produção de qualidade para esses itens. Se eu for agora para uma área de bebida, onde todos nós bebemos água, refrigerante quando possível, suco quando possível, leite para quem toma, né, na verdade. Então, eu tenho que ter esses controles com mais eficiência ainda. Primeiro porque a saúde humana está por trás de tudo isso. Então, quando eu vou fazer uma análise de água, ou quando a empresa do seu estado vai fornecer uma água para a sua residência, ela tem que ter vários controles. Controles de pH, controles de sólidos, controles de condutividade e por aí vai. Então, esse aspecto vai produzir uma água de qualidade ou não. Um outro ponto, quando você compra uma água, ou um refrigerante, ou um suco, tem a questão do envase. Esse envase vai produzir um volume de acordo com o tipo de embalagem, com o tipo de produto que você está consumindo. Então está lá o envase, a indústria que produz esse item normalmente vai ter a questão metrológica aí, por exemplo, de vazão dessa bebida na embalagem. E essa vazão ela tem que ser controlada em termos de volume, em termos de pressão, em termos de outras qualificações aí para produzir esse item em larga escala. Então, esse é um dos pontos que a metrologia está no nosso dia a dia. Existem várias outras áreas. A área elétrica, se formos fazer uma abordagem bem ampla, na área elétrica nós temos aí, como exemplo, a nossa distribuição hoje que está nesse momento de 2021, né, onde nós estamos gravando aqui em agosto, nós estamos com uma situação altamente crítica, né, em termos de vazão hídrica. E o que vai entrar na sequência? Os outros tipos de produção, que é a termoelétrica, e em outros casos, na região Nordeste, vai ter a produção eólica. E onde deveríamos trabalhar é justamente também, como opção, as placas fotovoltaicas, né? Então,
Se a gente for para a área elétrica, olha a gama de opções que a gente tem. Então, para isso, na nossa residência, para essa área elétrica, nós também temos que fazer um trabalho um pouquinho mais com um pouco mais de cuidado. Primeiro, por quê? Alto consumo, alta energia elétrica que a gente vai pagar. Então, esse é um dos pontos que o relógio da sua casa, da sua residência, vai apontar o quanto você consumiu e o quanto você vai pagar. Então, normalmente tem essa questão metrológica envolvendo que sempre teremos a questão de saber o quanto a gente está consumindo. A outra situação é a área eletroeletrônica, né? Então, temos aí alguns itens dentro de casa na qual nós também temos o fator de consumo. Esse fator de consumo entra muito no aspecto quando você vai comprar um novo eletrodoméstico. Então você pode ir numa loja onde você vai ver uma etiqueta com os níveis de A até F. E qual é o desempenho, ou o consumo energético, ou ruído, ou algum aspecto em função daquela qualidade para aquele produto. E normalmente esses produtos, todos eles, são testados por um laboratório. E normalmente esse laboratório é acreditado. Então esse é um dos aspectos que entram nos controles da metrologia para tudo que nós consumimos e tudo que a gente está relacionado, tá ok? Convido a vocês a assistirem os outros vídeos da série, tá ok? Vem com a gente!